API REST, microserviços, monolitos. Se você não consegue entender e compreender o que são esses termos, chega um pouco mais que a ideia é conseguir esclarecer e explicar a necessidade de uso de cada um deles e as possibilidades e para que usar, para que não usar. Bom, inicialmente é muito importante a gente compreender como funciona uma aplicação na web, uma aplicação geral. E a gente precisa entender o básico e o inicial, que é o que? Uma aplicação, ela minimamente é dividida entre o front-end e o seu back-end. Os aplicativos, eles são divididos nessas duas coisas. Mas o que são essas duas coisas? O front-end é a parte visível, é um site, é um aplicativo, é o que você está vendo. No Instagram, por exemplo, é o feed do Instagram. E o back-end é o que vai pedir para o servidor as coisas que você consegue enxergar no front-end. Eles, em conjunto, constroem um site. Um vai mexer em tudo que chega até o front-end e o outro vai mostrar essas coisas que chegaram. Avançando um pouco, a gente precisa entender algumas formas de construir um sistema. A forma mais comum existente é o monolito. Não por ser melhor, não por ser pior, mas é uma forma que ela foi difundida durante muito tempo. E até hoje ela ainda é muito usada. Ela traz alguns benefícios muito grandes, mas traz alguns malefícios. E só que de uns tempos para cá vem sendo aplicada uma arquitetura de dividir em pequenos serviços, igual que fala um pouco nesse livro, Microserviços Pronto para Produção. É muito importante entender as duas formas de construção de um sistema para entender o que é uma API e para que ela pode servir em cada um desses dois casos. Vamos para o SkellyDraw para entender um pouco melhor com o desenho, que sempre dá uma boa ajuda. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem o front. O front, ele precisa conversar com o servidor. Só que, para que isso aconteça, a gente precisa de um intermédio aqui no meio, que é o back-end. Oh, esqueci um C. Que é o back-end. O back-end ele vai fazer esse intermédio de comunicação entre o front-end e o servidor. A API ela é uma forma de construir o back-end separado do front-end. Então, se a gente for olhar na internet, vou pegar um exemplo aqui de API, que é essa API aqui, a Poke API. Eu tenho um vídeo aqui que explica um pouco sobre como usar essa Poke API e para que ela pode servir. E a API ela é um intermédio de comunicação. Então é como se eu estivesse fazendo isso aqui. Opa. E fazendo isso aqui. E aí aqui seria uma API. Foi uma explicação bem simples, mas fazendo uma explicação um pouco mais aprofundada agora. O que é esse caminho? Com o PHP, inicialmente, havia uma forma de construir as aplicações que você tinha aqui, nessa primeira página, o front e o back-end. E aqui ele se comunicava direto com o servidor, porque tem o front e o back-end aqui, tudo na mesma aplicação. A partir do início dessa ideia da construção dos microserviços, começa a pensar essa necessidade de separação entre o front-end e o back-end. Isso não é exclusivo dos microserviços. Uma grande parte dos monolitos usam isso. Eles são aplicações completas em um único arquivo. O microserviço ele vai fazer essa divisão. Mas a API ela é essa interconexão
do front-end com o servidor. Como é que funciona esse fluxo de uma API? Vou puxar um pouco mais para cá. Aqui a gente tem mais algumas coisas para compreender esse fluxo de uma API. No meio disso, a gente pode ter, por exemplo, autenticação. E aí, ao invés dele vir direto para a API, no caso ele está vindo direto para a API e na API ele está sendo feito uma autenticação. E essa autenticação ela vai ou deixar você ter o acesso à requisição da API ou vai retornar um erro. Qual é a principal questão? Quando a gente pensa na API, a gente precisa pensar nos tipos de API. A gente tem dois principais hoje, que são REST e GraphQL. Qual é a principal diferença de um e do outro? A API REST ela vai fazer uma conexão direta pela URL. Então, vou pegar de novo o exemplo da Poke API. Essa é a URL da Poke API. Aqui você digita Pokémon e o exemplo que ele tem lá é o dito. Você tem que fazer essa forma de conexão. Normalmente, com o GraphQL, seria assim. Ao invés de você ter API V2, você teria GraphQL e pelo JSON você escreveria a sua requisição. Então, você colocaria tipo assim, Pokémon, abriria chaves, name, dito e dizendo o que você quer aqui dentro. Isso é uma forma diferente. Eu não escrevi exatamente como é a sintaxe do GraphQL, mas eu dei uma demonstração. Você não tem isso pelo método get dessa forma. Com o V2 é uma coisa que garante um acesso mais tranquilo. Então você pode pedir só os campos que você quer. Então, por exemplo, você quer só o nome e o tipo. Então você tem esse acesso um pouco mais controlado dessa API. Só que, novamente, é sempre muito importante, e é isso que eu vou falar um pouco agora, pensar para quem é necessário essa divisão. Não é todo o sistema, não é todo o projeto que você vai precisar fazer o front com uma API e, consequentemente, jogando para um servidor. Bom, se a gente for pensar um pouco melhor, se a gente tem um sistema que não precisa de uma estrutura grande, se a gente tem um sistema, por exemplo, que seja um login de um usuário para coisas estáticas dentro dele, você não precisa dividir isso em API. Só se for uma coisa que vai para produção, se for uma coisa que precisa ser usado por outras pessoas. Então é sempre importante você pontuar. Se esse sistema vai ser usado por várias pessoas, se você precisa para além da sua própria aplicação, é bom você colocar isso como uma API separada, porque isso facilita o acesso de outras pessoas, pelo REST, pelo GraphQL, e tem muitos vídeos aí pela internet que vão explicar um pouco melhor essa questão de REST e GraphQL. Só que é importante entender a necessidade do seu projeto. Se o seu projeto é um projeto muito grande, uma plataforma de cursos, por exemplo, é importante você dividir o front-end e o back-end. Você separar essa API, que o front-end faça as requisições para essa API. E para além disso, pode ser importante você dividir alguns desses serviços em microserviços. Por exemplo, o serviço de pagamento não está junto do serviço de aulas. Porque se eles estiverem juntos, se um deles caírem, os dois vão cair. E é importante você conseguir garantir essa independência. Não em todos os casos. Em projetos menores, não faz tanto sentido essa grande divisão de arquivos de back-end, de front-end,
e de cada microserviço da sua aplicação. Se for uma aplicação muito grande, essa necessidade ela se torna muito grande. Caso o sistema seja um sistema pequeno, não faz sentido colocar essa infraestrutura de divisão de microserviços. Então é isso, espero que seja possível agora para cada um entender um pouco melhor a dinâmica e a necessidade da sua própria aplicação, compreendendo também que esse vídeo ele não é um vídeo para você definir como que vai funcionar, para você dizer o que vai ser feito no seu software. É só para todo mundo conseguir ter uma ideia e conseguir entender um pouco melhor do que é uma API, de como que ela funciona e dessa divisão de requisição para o servidor de forma separada do front-end.